Será que já iniciou aqui? Oi? Já iniciou? Tá desligado. Já sim. Você tá ao vivo. A pessoa já tá entrando. É? Vamos lá. Boa noite a todos. Muita paz e muita luz. É muito bom estar de volta. Uma satisfação muito grande, né? Estar mais uma vez podendo fazer parte das atividades do Luz, né? E como procedimento da atividade, a gente vai levar o nosso pensamento a Deus, para que juntos possamos nos conectar com esse divino que nos assiste, que está sempre conosco, né? Levamos o nosso pensamento a esse Pai maravilhoso, esse Pai de amor e bondade, a Jesus, que é o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia, em agradecimento por mais uma oportunidade de aqui estarmos juntos, envolvidos no propósito do servir, do aprender, do compreender, do vivenciar o Evangelho do Cristo. Obrigado, Pai amado. Obrigado pela equipe espiritual que o Senhor colocou à nossa disposição na noite de hoje, os benfeitores da casa, os trabalhadores, que é da Tua seara, aqueles que caminham junto conosco e que juntos aprendemos a cada dia o Teu Evangelho. Que estejamos com os nossos corações abertos, permissivos ao aprendizado. Que a nossa lucidez mental, o nosso equilíbrio emocional e a força espiritual nos seja dada através da bondade do Divino. Muita paz a todos. E com essa prece nós iniciamos o nosso, eu diria que o nosso papo de hoje, né? O Evangelho de hoje fala no seu capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. No item 6 e item 7, que é: não acrediteis em todos os espíritos. E aqui me permitam fazer a leitura do Evangelho. Meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgiram muitos falsos profetas no mundo. João, Epístola 1, do seu capítulo 4, versículo 1. E o Evangelho diz: os fenômenos espíritas, longe de dar crédito a falsos cristos e falsos profetas, como alguns procuram dizer, ao contrário, vem dar-lhes o golpe derradeiro. Não peçais ao espiritismo milagre e nem prodígios, pois ele declara formalmente que não as produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E que, como as leis mostradas por suas primogênitas da ciência, também são leis da natureza. Dando explicação a certa ordem de fenômenos não compreendidos até hoje, o Espiritismo destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Portanto, aquele que fosse tentado a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Além disso, como foi dito, esses fenômenos, se isolados, não provam nada. Comprova-se a missão através dos efeitos morais, que não é dado ao primeiro que chega a produzir.
Este é o resultado do desenvolvimento da ciência espírita, investigando a causa de certos fenômenos. Ela retira o véu de muitos mistérios. Só aqueles que proferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa as mais espessas névoas. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria, muito mais perigosa, a de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a categoria de espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios que passam da terra à erraticidade. Adornam-se com nomes veneráveis, procurando, apoiados na máscara com que se cobrem, fazem que se acreditem em ideias frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes das relações mediúnicas serem conhecidas, agiam de maneira menos ostensiva, através da inspiração, da mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. É considerável o número de pessoas que, nas diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, fazem-se passar por alguns dos antigos profetas, por Cristo, por Maria, mãe de Cristo, e até mesmo por Deus. João já adverte contra eles quando disse: meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se o espírito são de Deus, pois surgirão muitos falsos cristos no mundo. O Espiritismo fornece os meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhece os bons espíritos. Características sempre morais e nunca materiais. É sobretudo no discernimento dos bons e maus espíritos que se deve aplicar essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir los bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade da sua obra, como a árvore pela qualidade dos seus frutos. E aqui a gente vê, né? A gente vê que os dias de hoje nos remetem, né? E nos deixam muito atento, né, a tudo isso que o Evangelho nos traz na noite de hoje. Muito provavelmente tenha sido Kardec que tenha, né, feito essa observação, né, pois não tem assinatura de nenhum irmão espiritual, e eu acredito que ele nos conclamava, ele nos chamava a atenção como espíritas, né, cristãos, a quem são esses falsos cristos e falsos profetas. E eu pergunto, né, já se observou se não está sendo um falso Cristo ou um falso profeta? Será que eu e os Marley não sou em algum momento um falso Cristo ou um falso profeta? Quando eu falo algo, né, eu quero chamar para mim algo que eu, de fato, dentro do meu coração, esse algo não faz morada. Então, quando o Evangelho nos conclama a entender quem são esses falsos cristos e falsos profetas, como o Evangelho mesmo diz, né, eu tenho que olhar para mim.
O Evangelho fala a respeito dos milagres, né? E aqui a gente vê que o milagre, o que é o milagre, né? Que é um ato fora do comum. O Evangelho fala dos prodígios, né? E o prodígio é o fantástico, é o maravilhoso. E muitas vezes, né, eu sou um falso profeta. Quando eu digo que faço maravilhas, quando eu digo que faço coisas que no fundo eu não faço. Então o Evangelho nos conclama a todos. E eu olho para mim, né, e vejo que tenho muito a desenvolver esse lado espiritual para evitar de ser um falso Cristo e um falso profeta. E agora à tarde eu dando uma lida, né, fui pego meio que de surpresa, então a gente acaba, né, sendo convidado, né, de novo a voltar às atividades. E eu diria que há mais de 1 ano e meio eu não fazia parte de atividades no Luiz, né? Algumas necessidades familiares, né? Alguns bem sabem, né? A gente foi presenteado, e eu diria que foi um presente que o Divino nos concedeu em ter um filho, né? Nesse momento de pandemia, nessa reviravolta que o mundo está vivendo, aonde todos estão sendo chamados para ajustes, revendo os seus conceitos, as suas necessidades, e Deus nos presenteou, né, com um filho com algumas necessidades. O meu pequeno, ele tem uma necessidade neurológica, ele é neuropata, ele é cardiopata, ele tem algumas limitações, mas nem por isso a bondade divina deixou de o assistir. A todo momento eles o assistem. E a gente sabe que o conjunto espiritual que nos cerca, que quer o nosso progresso, que quer que nós venhamos a caminhar, o auxilia e o assiste todos os dias. Então Deus é um Pai bondoso. E tudo que fazemos, né, tudo que fazemos tem um peso. E aí cada um julgue, né, o peso que está colocando na sua balança. Aqui eu não vou entrar em mérito, né, nessa questão do meu pequeno, né, mas eu tenho a mais pura certeza que Deus tem um propósito muito grande na vida dele e nos deu a oportunidade de aprender junto com ele. Então eu tento a cada dia, né, ser um pai melhor, para que eu não seja um falso profeta, que eu não venha prometer algo a ele que eu não possa cumprir, ou que lá na erraticidade, na realidade espiritual, quando nós, né, acertamos essa caminhada juntos, eu não venha deixar a desejar. Então, para que eu não seja um falso profeta, para que eu não venha fazer algo, né, que venha a desapontá-lo, eu darei o meu melhor. Então, aqui essa noite, eu não estarei como palestrante, né? Eu estou aqui como estudante, como um estudante desse aprendizado, né, que a vida e que Deus, na sua bondade, nos oferece todos os dias, né? E à tarde, quando eu assistia alguns vídeos, quando eu fazia uma leitura, eu achei engraçado um vídeo, salvo engano, de Recife. O rapaz falava que em um centro tal, em Recife, tinha um irmão lá recebendo Jesus. E aquilo, né, abalou toda a parte de conselhos, né? E o pessoal queria saber como era que aquele centro tão pequeno estava recebendo ali uma entidade espiritual de tamanha grandeza. E aí alguém da federação se infiltra naquele centro para um atendimento, né? O centro
era um centro de assistência desobsessiva. E essa pessoa, esse espião, né? Ele se infiltra ali naquele centro para poder saber quem de fato é esse Jesus. Que o Evangelho diz, né? Conhece o fruto, né? A árvore pelos seus frutos. Então, ele como membro do conselho queria saber quem era aquele Jesus que estava ali. E ele foi até o centro, né? E ali na fila estava aguardando o seu atendimento. Eis que quando ele chega na vez dele, a primeira pergunta que ele faz, né? O espião, né? Ele pergunta: você é Jesus de Nazaré? Aí a pessoa toma aquele choque e diz: não, eu sou Jesus da Cianinha. Eu desencarnei tem pouco tempo. Ele falou: então você não é o Jesus de Nazaré? Jesus o Cristo? Ele disse: não sou Jesus o Cristo não. Ele falou: mas como, rapaz? A gente está aqui todo mundo achando que você é o Jesus o Cristo e você não é o Jesus? Ele: não sou Jesus. Nunca me perguntaram se eu era Jesus o Cristo, o Jesus o Nazareno, né? Mas quando eu disse que era Jesus, os holofotes voltaram a mim e eu achei aquilo bacana e tudo que me perguntava eu respondia. Mas nunca me perguntaram se eu era Jesus o Nazareno. Então, naquele momento, as pessoas souberam que aquele de fato não era o Jesus. E a gente às vezes observa que a gente fica ligado, né? E a gente toma, endeusa, às vezes, mensagens, né? De pessoas que a gente não sabe de fato qual é a obra daquela pessoa, qual é a verdadeira moralidade que ela tem. E aqui eu não estou desmerecendo a ser nenhum, porque se até Kardec, né, que é o codificador da nossa doutrina, se ele duvidou, né, e eu tenho a mais pura certeza que todas as obras foi passado pelo refino, né? As perguntas que ele fez à espiritualidade, na sua grande maioria, teve os seus descartes. Então ele duvidou. Por que eu tenho que acatar qualquer mensagem que vem para mim, né, como verdadeira? Por que eu tenho que pegar isso e tomar como verdade? A gente deve lembrar que o Evangelho nos conclama primeiro, né, a se instruir, se amar e depois se instruir. O que foi que Jesus nos pediu que fizéssemos, né? O que foi que ele falou conosco? Não era para a gente se capacitar e se melhorar a cada dia, a cada oportunidade? Por que eu não posso duvidar? É a presunção da dúvida, é o que nos fortalece, né? E como aqui o Evangelho de João diz, né? Surgirão muitos, mas a gente deve olhar que obra é que esse Espírito tem. Qual a sua obra? E a gente vê que é cada um conforme as suas obras. Porque há muitos. E nesse momento, então, né, vão ter vários e vários e vários. Eu não estou aqui querendo diminuir ninguém, longe de mim, né, mas a gente vê, né, que tem aí um Henri Christ, né, salvo engano é esse o nome. E aí tem muitos seguidores. E eu pergunto, né? Será que o Cristo seria dessa forma? O Cristo, se viesse para nós, ele seria dessa forma? Com muitos seguidores, com negócios, enfim. Ou será que ele ia arrebatar pessoas, sair caminhando, peregrinando, sem guardar o material, sem ter o material? Porque a gente sabe, né, que a cada dia a gente vai encontrar pessoas que querem, né, nos, de alguma forma, manipular. E aqui o Evangelho diz que, né, seriam na grande maioria, os desencarnados. A gente sabe que tem os falsos encarnados, né?
mas o Evangelho nos conclama a entender aqueles que estão na realidade espiritual, porque esse não descansa, né? E aí é por isso que eu trouxe essa questão da mensagem do Jesus lá em Recife, né? Às vezes a gente fica tão envolvido pelo nome, que é fulano de tal, que a gente se deixa, né, de forma despercebida. A gente se deixa levar por aquelas mensagens. Uma certa feita eu estava assistindo uma palestra, né? E fizeram um experimento. Um experimento com a turma A e um experimento com a turma B, numa faculdade. Pegaram ali um médico para poder falar, né, de um assunto, um palestrante médico conceituado, um cara, né, mestrado, expert. E dividiram duas turmas. A turma A, ele seria apresentado como médico, um médico palestrante que ia falar de um assunto específico. E na turma B, ele foi apresentado como um estudante de uma outra faculdade que estava ali passando o conhecimento que ele tinha de uma tese de monografia. E botaram ele vestido com a mesma roupa, nesse mesmo tema, o mesmo horário. E aí, em um dia, ele palestrou para a turma A, que fez a sua avaliação, e no outro dia ele palestra para a turma B, que fez a sua avaliação. E no final, né, foi chamado pessoas da turma A e da turma B e perguntaram, né, o que é que acharam da palestra. E o pessoal da turma A, né, falou, não, o médico conceituado, a gente gostou muito, nos enriqueceu, engrandeceu quanto pessoas, né, trouxe muito conhecimento para nós. E fizeram a mesma pergunta para o pessoal da turma B. O pessoal falou, não, é mais ou menos, né? A gente dividiu o conhecimento, ora ele ficava chato, prolixo, mas nada mais que isso. O pessoal da turma A disse até que ele tinha, né, 10 centímetros a mais. O cara tinha 1,70 m e disseram que ele tinha 1,80 m. A grandeza. Já o pessoal da turma B não disse a mesma coisa. Então a gente vê que a mesma pessoa falando do mesmo assunto, se portando para conjuntos distintos, mas mudando a nomenclatura, a gente via, né, foi visto, que por ter o status e o nome, as pessoas até o engrandecem. Então a gente deve observar no nosso dia a dia, né, quem são esses que estão à nossa volta, que mensagem eles trazem para a gente. Aquela pessoa, ela tem um fundamento, ela construiu algo, ela fala algo que ela faz, que ela vivencia, ou são palavras vagas, é um assunto que a gente não deve dar muita importância. E quando o Evangelho diz assim, portanto, né, aquele que fora explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar pelos Messias de Deus, não poderiam abusar muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Então é sempre bom a gente indagar. E aqui eu não estou querendo, né, levantar ideia nenhuma, e você vai chegar em centro e perguntar quem é você, né? Mas a gente sente no nosso íntimo, quando recebemos alguma mensagem, quando recebemos algumas dicas, a gente sente se aquele espírito verdadeiramente ele é trabalhador da seara do Cristo. A gente consegue discernir
né? E a gente consegue perceber pelo tom, pelas suas palavras. Aqui os nossos amigos espirituais, né, e nosso irmão Cícero sempre nos chamava a atenção a isso, né? A espiritualidade superior não está aqui para lhe dizer se você deve comprar, se você deve vender, se você deve viajar ou ficar em casa. O papel deles não é esse. Eles não têm tempo para isso. Não é essa a proposta. Porque assim seria fácil, né? O meu livre-arbítrio sendo ditado por outro. Então, o discernimento que eu devo me atentar, né, e perceber essas mensagens desses falsos cristos e falsos profetas é se me edifica, se me modifica quanto a ser espiritual, que é o que eu sou. Aqui eu estou vivenciando uma oportunidade, dentre tantas outras que eu já tive, já experimentei. Então, se aquela mensagem me modifica quanto a ser, e não é assim, vá por esse caminho, faça dessa forma, é dessa maneira que você deve agir, não é dessa maneira. Você não vai ouvir um espírito de luz, um ser espiritual, moralmente evoluído, te dizer faça dessa ou daquela outra forma. Você não vai ouvir. Eu lembro que o nosso irmão, Dr. Antônio, ele dizia assim: meu filho, faça desse jeito, meu filho. Talvez seja melhor, mas a escolha é sua. É dessa ou daquela outra forma, é você que deve decidir. E ainda nos chamava de criança. Essas crianças. Quando a gente chegava com uma queixa ou fazendo algo, ele dizia: essas crianças. E eu achava aquilo o máximo, né? Não vendo a grandeza dos ensinamentos que a cada oportunidade a gente tinha. Daqueles irmãos espirituais, não nos mostrar o caminho, mas sim como a gente deveria se portar. A escolha é sempre nossa. Sempre, a cada instante, a escolha é nossa. E aí eu volto para o Evangelho, né? Ressaltando aquela passagem do nosso irmão João na primeira epístola, né? Quando ele fala: não acrediteis. Eu devo sempre duvidar. A doutrina espírita nos pede isso, né? É uma fé raciocinada. Eu não sou igual àqueles, desculpe, né? Aquele burro de carga que só enxerga um caminho, que sou guiado, que tem uma rédea ali me direcionando. Não é essa a proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita veio para nos dar o discernimento de poder buscar o entendimento de como eu posso ser um ser espiritual melhor. E aí, a cada oportunidade que a gente tem, a gente vai se melhorando, a gente vai se modificando quanto a ser. E buscando, né, nessas oportunidades, também auxiliar aqueles que estão junto conosco nessa caminhada de evolução. O Evangelho diz assim: muitos se adornam com nomes bonitos, nomes venerados. É Bezerra de Menezes, é Irmã Sheila. E aí você não conhece o ser e só cai em armadilha de lobos. E eu, um ser em estado de evolução, espírito, vou cair nessa armadilha do irmão que, devido ao nome, a sua nomenclatura, o seu nome bonito,
que me remete a um ser que teve sim uma obra, um fundamento, eu me deixo levar pela sua mensagem. E a gente não se percebe, né? Vaidosos que somos ainda, que isso aí a gente tem de larga escala ainda, né? Eu estou falando de mim, né? A gente tem ainda essa complexo de vaidade. Eu digo, não, eu recebi a mensagem do irmão Bezerra e eu vou a ferro e fogo. Eu vou seguir aquilo que ele me pediu, aquilo que ele me mandou fazer. E aí deixo de lado o meu livre-arbítrio, o meu discernimento, a minha vontade de pensar por si só. E caio na armadilha. Então que a gente possa perceber na sutileza das mensagens que vêm para nós, se aquele irmão ele tem fundamento, se ele tem base naquilo que Deus nos pediu, que era ajudar uns aos outros, que era auxiliar aqueles que estão à nossa volta. O Evangelho diz assim: meus bem-amados, não acreditei e examinai. E a gente não fala dessas questões materiais, a gente fala da questão moral. E eu volto a bater nessa tecla, né? O Evangelho sempre nos conclama a conhecer a árvore pelo fruto que ela está dando. Mas, Marley, é pouco tempo. Eu não tenho conhecimento, eu estou vivenciando um momento difícil e eu não estou conseguindo nem raciocinar. E eu me deixei envolver pelaquela mensagem que eu recebi. E aí eu pergunto: quem é o teu modelo? Quem é o teu espelho? Quem é o teu guia? É João? É José? É Pedro? É Joãozinho? Ou é Jesus, o Cristo? Porque se tu quiser ter outros como modelo, talvez tu caia em armadilhas de lobos. Se eu tenho esse ser sublime, né? E aí a gente, talvez eu me equivoque, mas no mínimo 5 bilhões de anos. Porque se a Terra tem essa formação, né, de criação, então a gente tem um governador que escolheu a Terra. Então no mínimo ele tem 5 bilhões. E eu estou longe disso. Então eu posso me equivocar? Posso. Posso cair na armadilha? Posso. Qualquer um outro pode? Pode. É louvável. Caia, levante, né? Como diz o ditado, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua a caminhada. Ah, o caminho é reto? É uma reta? Não, amigo, cada um tem uma forma de caminhar. Eu comparo a trilha da nossa caminhada de evolução com uma trilha. E eu comparo com o trilho de um trem. Imaginem um trilho de trem, onde eu tenho ali uma curva bem sinuosa. É fácil do trem descarrilar? É reta, mas se eu tiver uma curva sinuosa, é fácil do trem descarrilhar? É fácil. E às vezes a nossa trilha da nossa caminhada é como uma trilha. Eu faço um zigue-zague, mas eu vou para o ponto que é o ponto principal.
posso percorrer terreno pedregoso, difícil acesso, sinuoso, mas o meu ponto principal é a presença de Jesus, é buscar a Jesus. Então esse, para mim, é o modelo. Os demais se espelham nele. A gente usa algumas figuras com nomes que são louváveis, para que a gente tenha uma referência perto de nós. Mas aquele que merece toda a honra e glória, toda a nossa atenção, todo o nosso afinco, é o Mestre Jesus. E esse, para mim, é o melhor modelo, é o melhor guia. Então, só vai cair em armadilha de lobos. E eu só posso cair na armadilha espiritual se eu me deixar e me perder por essas mensagens que vêm daqueles que são falsos profetas. E quando eu trouxe, no começo do nosso papo, quando eu trouxe essa questão do meu pequeno, eu queria mostrar a todos como é bonito, as vontades divinas para cada um de nós. Alguns médicos disseram que a nossa gestação não passaria da 30ª semana. E aí a gente ouvia daqueles falsos profetas, mas a gente não acreditava. Eles diziam que o nosso feto não teria 5 meses. E graças à bondade divina, o nosso pequeno já completou 1 ano, agora no dia 8 de outubro. Então, para aquele falso profeta que disse que aquela gestação era inviável, que ela não iria para frente, que a gente teria esse trabalho para o resto da nossa vida, para esses falsos profetas, a gente tem a certeza de um Deus, de um Jesus soberanamente bom e justo para todos nós. E queria nos mostrar que, acima de tudo, é o nosso companheiro de jornada. E mostrar para todos aqueles que disseram, não passa da 30ª semana, que esse Pai é soberano. E por mais que a ciência diga, ou por mais que os falsos profetas digam o contrário, esse Deus pode tudo. Então que a gente se apegue a esses, que a gente tenha Jesus como nosso norte, como nosso rumo, como nosso espelho, como nosso modelo, que só Ele pode todas as coisas. Eu agradeço de coração essa oportunidade, de estar retornando dessa forma. E eu aqui repito, tinha mais de 1 ano e meio sem participar de atividades do Luiz, pelo motivo do meu pequeno, da gente estar empenhado nesse primeiro momento em prestar a melhor assistência para ele, em fazer valer a pena, toda a proposta que ele lá na erraticidade alçou e acreditou e confiou em nós. E eu não digo só a mim, que sou o genitor, ou a mãe e aos seus familiares.
Eu digo a todo esse conjunto material e espiritual que nos cerca, que nos assiste, que nos fortalece, não que determina, mas que nos orienta como a gente deve melhor caminhar. São nessas mensagens, são esses que estão à nossa volta, na sua sutileza, na sua delicadeza em passar uma mensagem de conforto, de carinho, que a cada momento a gente se sente revitalizado, revigorado. Então, a gente agradece muito a oportunidade, a gente fica muito feliz, né, em saber que tem irmãos espirituais que confiam no nosso trabalho, que confiam acima de tudo, né, que iremos dar certo aqui quanto a projeto reencarnatório. Então, é através da bondade divina, através de Jesus, que é o nosso mestre, nos fortalecendo a cada instante, que a gente está firme e forte nessa caminhada. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, né, que se fizeram presente, que ficaram aqui conosco, pela oportunidade, né, da noite, de estarem aqui, né, junto conosco, fazendo parte desse projeto. Eu vou lembrar a vocês que na próxima segunda-feira, no dia 18/10, o Evangelho da noite será no seu capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, no seu item 12 e 13. Motivos 12 de tá aqui. Motivos de resignação. Eu queria puxar aqui na memória, mas mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos. Que Deus os abençoe e os ilumine hoje e sempre. Para a gente encerrar com a prece. Então, mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai que é amor, que é bondade, em agradecimento por essa oportunidade de aqui estarmos juntos, envolvidos no propósito do evoluir, do crescer, do ascender, moral e espiritualmente. Obrigado, Pai amado, pela lucidez mental, pelo equilíbrio emocional, pela força espiritual necessária à nossa jornada. Agradecemos pela equipe espiritual que somou conosco, os orientadores, mentores, amigos e simpáticos. Somos gratos. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade, e com essa prece damos por encerrado a atividade da noite na realidade material e espiritual no dia de hoje. Muita paz a todos.